tarde. Vamos iniciar aqui mais uma live, né? Dessa vez, o nosso convidado é o professor Marcos. E a gente vai falar um pouco sobre movimento Open Access e pesquisa científica, tá bom? Boa tarde, Lucy. Tudo bem? Boa tarde a todo mundo que tá entrando também. A gente vai estar iniciando por aqui a live. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante. Olá. Boa tarde, Alisson. Boa tarde. Tudo certo aí? Tudo bem por aqui. Bom, gente, então como eu estava dizendo, o nosso convidado de hoje é o professor Marcos. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, né, no caso, movimento Open Access e pesquisa científica, tá bom? Então, eu vou começar fazendo a apresentação dele aqui, depois eu vou fechar os comentários para ele fazer a explanação. E aí, depois de uns 35 minutos, eu abro. E aí, se vocês quiserem me mandar perguntas ou fazer comentários, vocês podem estar fazendo após esse período, tá bom? Bom, o Marcos é professor do Departamento de Ciência da Informação na Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Ele é bibliotecário do Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina, doutor em Ciência da Informação pela Unesp de Marília, mestre em Ciência da Informação pela UEL e bacharel em Biblioteconomia também pela UEL. Bom, então eu te passo a palavra agora. Fique à vontade. Aproveito já para agradecer por você por ter topado o nosso convite para conversar um pouquinho aqui com a gente hoje. Tá ok. Alisson, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, conversar com vocês, com os que estão aqui me assistindo, nos assistindo, né, num sábado à tarde de calor. Aqui em Londrina está muito calor, imagino que Campo Grande ainda está bem mais quente, né? Mas então, mesmo com o calor, é sempre um prazer para mim falar sobre comunicação científica, porque para mim é uma paixão que foi despertada lá na iniciação científica com a professora Terezinha Elizabeth da Silva, então professora da Universidade Estadual de Londrina, quando eu iniciei a iniciação científica. Então, um grande prazer falar sobre comunicação científica, principalmente acesso aberto, né? Eu organizei a minha fala, uma fala breve, para a gente poder conversar depois, né, algumas perguntas ou conversa mesmo, falando sobre três principais fatores, o que eu acho, o que eu pesquisei que são três principais fatores que desencadeou o acesso aberto. Depois eu quero trazer alguns dados métricos, né, outro assunto que eu gosto muito, bibliometria, sobre acesso aberto, principalmente os repositórios institucionais no Brasil, qual é a situação, né, numérica, bibliométrica desses repositórios. E, por fim, trazer algumas questões que eu acho que são contribuições que nós, bibliotecários e pesquisadores da ciência da informação, ou arquivistas, né, profissionais da informação, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia de trabalho e também de pesquisa para fomentar o acesso aberto no Brasil, considerando que a gente tem muito ainda a caminhar no que se refere a acesso aberto no Brasil, certo? Eu achei interessante que vocês postaram essa semana algumas informações baseadas principalmente no trabalho da professora Susana Miller, que é uma sumidade no que se refere à comunicação científica e acesso aberto, né, na ciência da informação e no Brasil todo. E ela versou bastante nos artigos dela, alguns anos atrás, sobre a crise dos periódicos. O que eu acho, que na minha opinião, né, nas minhas pesquisas, eu aponto que foi um dos três fatores principais para que o movimento de acesso aberto ganhasse corpo, principalmente nos anos 90. No entanto, a crise dos periódicos teve um início ali, apontava na década de 1970. O que aconteceu? Já não é de 1970, não data de 1970, que as áreas do conhecimento começaram a se subdividir em muitas áreas e muitas especialidades e acabavam acarretando no surgimento de periódicos científicos voltados a essas temáticas, a essas múltiplas temáticas, né? Então, esses periódicos circulavam da maneira como era comum, ou seja, impressos, e eram comercializados pelas editoras científicas que cobravam altos custos desses periódicos
para as bibliotecas, para os centros de documentação, para os centros de pesquisa, certo? Isso começou a acontecer na década de 70, começou a tomar força na década de 80, e na década de 90, de 1990, esses centros de informação perceberam uma coisa, que estava ali, não dava mais para não olhar mais para isso, que foi deflagrado, então, a crise dos periódicos. A comunidade científica percebeu que não dava mais para assinar todos os periódicos de todas as áreas científicas, não dava mais para pagar por aquela publicação, né? E eles tinham que ter alguma outra alternativa para que se pudesse ter acesso a todo o conhecimento científico, ou boa parte do conhecimento científico que estava sendo publicado, e um acesso que não fosse pago, né? Até porque um segundo ponto, que o Hélio Kuramoto, que foi também um grande pesquisador do acesso aberto no Brasil, que lutou, inclusive, né, pelo acesso aberto no Brasil, ele aponta o seguinte no trabalho dele. Olha só que situação paradoxal, né, a respeito da crise do periódico, da crise dos periódicos, e o que eu acho que seja um segundo grande assunto que deflagrou, enfim, o movimento de acesso aberto. Essa situação paradoxal é a seguinte: as bibliotecas, os centros de pesquisa, na maior parte no mundo, especialmente no Brasil, são instituições públicas, né? Elas produzem pesquisa científica, os projetos de pesquisa são financiados em grande parte com dinheiro público. Desse projeto de pesquisa, dessas pesquisas, surge o conhecimento científico que é editado em periódico. No entanto, ele é publicado em periódicos comerciais, que por sua vez são vendidos por editoras comerciais, e as instituições se veem tendo que pagar para ter acesso àquilo que ela já pagou para produzir, né? Então, é uma situação que não dava mais para continuar. E o terceiro ponto que eu sempre gosto de trazer, e digo que foi também determinante para o movimento de acesso aberto, foram as tecnologias de informação e comunicação, né? As famosas TIC, né? O advento das TICs, que a gente sempre vê em trabalhos acadêmicos, ou seja, a rede mundial de computadores, a internet, né? É óbvio que a internet, a rede mundial de computadores, já era utilizada desde 1970, 80, no meio científico. No entanto, a partir de 1990, começou a popularizar-se, inclusive entre a comunidade que não é científica, né? E proporcionou um novo regime de informação, que o professor Arthur, que esteve aqui no começo da semana, falou para a gente, né, que é o regime de informação digital. Então, esses três pontos, né, a crise dos periódicos, né, essa maneira ilógica de pagar, de uma instituição pública, pagar para ter acesso àquilo que ela já pagou para produzir, e o advento da internet, digamos assim, foram três coisas que puseram um ponto de partida no movimento de acesso aberto. Você veja que eu estou falando bastante movimento de acesso aberto, né? Nós temos aqui no Brasil duas traduções para o Open Access, que é acesso aberto e acesso livre. Nas publicações a respeito do Open Access no Brasil, você encontra essas duas terminologias que querem dizer a mesma coisa. Então, até mesmo hoje, durante a minha fala, eu posso dizer acesso aberto, posso dizer acesso livre. Prefiro essas duas terminologias, talvez eu não diga Open Access, mas querem dizer a mesma coisa. Certo? Então, esses são os primeiros três pontos, né, que eu acho importante, né, dizer sobre o acesso aberto, e outros dois que depois já de deflagrado, depois já de começado as produções em acesso aberto, estabeleceu-se duas principais vias para publicação em acesso aberto, né, que são as conhecidas Green Roads e Golden Roads, ou seja, a via verde e a via dourada. A via verde, que é a que eu vou comentar um pouquinho mais hoje, é sobre os repositórios institucionais, porque eles referem-se à publicação de artigos que já foram aceitos, né, que poderiam ser publicados e receberam um sinal verde dos editores para também serem publicados
em repositórios, ou seja, em ambientes digitais de acesso aberto. Já a Via Dourada refere-se ao periódico científico que nasceu, que foi criado em acesso aberto. Ou seja, ele recebe submissão, ele passa por pós-print, né, aquele processo de pós-print, avaliação pelos pares, todo aquele processo de editoração científica num periódico científico que tem natureza de acesso aberto, que, para nossa felicidade, na ciência da informação é a maioria. A maioria dos nossos periódicos no Brasil, da Golden Road, é acesso aberto, né? E os repositórios institucionais, não necessariamente. Eles podem receber trabalhos acadêmicos e periódicos e artigos científicos que foram publicados em periódicos pagos, em periódicos fechados, no entanto, receberam o aval das editoras desses periódicos para poderem ser publicados nos repositórios institucionais e terem acesso irrestrito. Quando eu digo acesso irrestrito, é download, é cópia, é distribuição, citação, obviamente, né, utilização em seus trabalhos, nos trabalhos posteriores, respeitando as normas e padrões estabelecidos para a comunicação científica no que se refere à citação. Isso não é posto em questão no movimento de acesso aberto em nenhum momento. Essa questão da citação, do dar crédito, etc. Certo? Então, esse movimento de acesso aberto toma força no mundo todo em meados de 1990, com o primeiro repositório institucional, o Arxiv, lá dos Estados Unidos, da Universidade de Los Alamos. E esse modelo de repositórios, ele foi levado para o mundo todo. Se mostrou um modelo que atendia os preceitos do acesso aberto, que é um movimento científico. No Brasil, isso começou timidamente no final dos anos 90 e começa a tomar uma força maior somente no final da década dos anos 2000. Né? Eu vou trazer uns dados numéricos, então vou utilizar uma cola que eu estou olhando aqui atrás, porque são dados numéricos mesmo, né? A respeito de um estudo que eu fiz com a minha orientadora de mestrado, a queridíssima professora Esmeralda Carelli, aqui da UEL, e nós fizemos, para dar um start nesse estudo, né, um início nesse estudo, nós fizemos uma primeira aproximação de mensurar os repositórios institucionais que haviam no ROAR, que é o Diretório de Repositórios, não só institucionais, mas de repositórios de acesso aberto, é o maior diretório de repositórios de acesso aberto no mundo, né, que faz esse mapeamento lá desde a década de 2000. Em 2013, que nós iniciamos esse estudo, nós percebemos que no Brasil, em 2013, haviam registrados nesse diretório 113 repositórios, entre repositórios temáticos, institucionais, multidisciplinares e variados, né? Desses 131 institucionais, ou seja, vinculados à instituição de ensino ou pesquisa, a maior parte deles universidades federais ou estaduais e alguns órgãos de pesquisa, 66 eram institucionais. Então, a gente tinha pouco mais de 6 dezenas em 2013. E aí nós fomos ver qual era a quantidade, né, de objetos digitais ou de documentos, que são de várias tipologias, que podem ser auto-arquivados, né, na maior parte das vezes, nesses repositórios institucionais, e nós percebemos que desses 66, apenas 15 repositórios institucionais havia um número mínimo de 100 objetos digitais depositados. E nós concluímos que era muito pouco. Então, nós percebemos que o movimento de acesso aberto no Brasil, naquele momento, estava, de fato, iniciando. Estava tomando corpo, estava em estágio muito inicial, o que impunha à comunidade científica, né, da ciência da informação, e especialmente porque nós estudamos, né, questões relacionadas à comunicação científica, canais de comunicação científica, mas que impunha um esforço muito grande para estabelecer e fomentar a criação de repositórios institucionais, e um esforço ainda maior, que eu quero comentar mais detidamente daqui a um tempinho, que é uma tarefa que eu costumo dizer que é uma tarefa inglória, difícil, mas extremamente necessária, que é convencer os nossos colegas de outras áreas do quanto é importante depositar o seu trabalho em um repositório institucional ou em algum outro canal de acesso aberto, né?
visto que em 2013 nós haviam 66 repositórios institucionais, mas menos da metade, um terço deles, havia mais de 100 objetos digitais, que já é muito pouco, né? Essa semana eu fiz essa mesma mensuração para eu perceber esse mesmo número em 2020, né, de 2013 para cá, em 7 anos. O que nós caminhamos a respeito de repositórios institucionais, eu estou falando especificamente de repositórios institucionais, porque é o principal canal de divulgação do acesso aberto na Via Verde, né, que eu expliquei anteriormente. Os periódicos científicos também são, né, importantes canais de divulgação e acesso aberto, só que na Via Dourada. E no que se refere a periódicos, eu acho que o caminho já está mais pavimentado, né? Mas no que se refere a repositórios institucionais, nem tanto. No entanto, os números aumentaram, né? Como eu falei, eu vi essa semana que antes nós tínhamos 131 repositórios institucionais em 2013, atualmente nós temos 162. Apesar do número não ter aumentado tanto assim, nós podemos inferir que o número de repositórios não aumentou, mas o uso desses repositórios, a adesão desses repositórios por parte da comunidade científica aumentou, posto que 162 repositórios estão cadastrados no ROAR, 97 são institucionais e 72, né, quase perto de 80% deles, né, boa parte deles, tem mais de 1.000 objetos digitais, tem mais de 1.000 documentos, né, de variados tipos, autoarquivados, né, que foram arquivados. Não me detive exatamente se ocorre o autoarquivamento ou o arquivamento é feito com a ajuda de um profissional. De qualquer maneira, aponta que, se nós olharmos para 2013 e olharmos para 2020, a adesão aos repositórios institucionais no Brasil teve um incremento, né? Que isso é realmente muito bom. Mas eu, como pesquisador, acho que ainda falta muito e temos muito trabalho pela frente, tanto como profissional, bibliotecário especialmente, que trabalha em bibliotecas digitais, em canais digitais, como, por exemplo, os repositórios, e os pesquisadores em ciência da informação também. Por que eu acho isso? Porque quando a gente compara esses números brasileiros com números do mundo todo, né, a participação do Brasil no acesso aberto é muito pequena, né, não é significativa em relação a outros países, por exemplo, que já estão muito mais à frente em relação ao uso dos repositórios institucionais, né. O número de repositórios cadastrados no ROAR é de 3.530. Nos Estados Unidos da América, são 861 repositórios que são cadastrados nesse diretório e 632 deles são institucionais, um número 8 ou 9 vezes maior do que no Brasil, né? Na Europa toda, né, são 1.629 repositórios, dos quais 1.422 são repositórios institucionais. Então, nós podemos inferir que nessas localidades, né, embora tenham, né, as características econômicas, sociais, culturais, de comportamento científico também, que são muito diferentes das nossas, né, principalmente na atualidade, que as nossas instituições públicas sofrem muito de todas as maneiras, inclusive com falta de verbas, né, e a gente sabe que criar e botar para funcionar canais de comunicação científica, quer seja repositórios institucionais da Via Verde ou revistas científicas em acesso aberto da Via Dourada, né, custam dinheiro, muito dinheiro, e as universidades públicas brasileiras, que são as principais movimentadoras do acesso aberto no Brasil, estão sofrendo com isso. Então, não podemos ter esse olhar somente numérico, sem a gente contextualizar esses números. O que está acontecendo? Em 2013, por exemplo, o contexto nacional político, econômico, principalmente científico, era totalmente diferente, né? Hoje nós temos um outro contexto, que é um contexto que nos impôs muitas modificações, infelizmente, modificações que a gente está percebendo que não são boas e vão implicar, sim, na questão do acesso aberto, né?
Então, para terminar a minha fala e a gente poder conversar, caso surjam dúvidas ou perguntas, eu queria deixar aqui algumas dicas de o que nós podemos fazer para incrementar o acesso aberto, para fomentar o acesso aberto, tanto quanto pesquisadores, quanto profissionais da informação. Eu digo principalmente bibliotecário, mas o arquivista também, o museólogo, o gestor da informação. Estamos inseridos nesse assunto, estamos inseridos nesse ambiente. Se nós não trabalhamos, com repositórios institucionais ou com periódicos científicos em acesso aberto, nós podemos, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, tomarmos algumas atitudes em favor do acesso aberto. A primeira delas é submetermos nossos trabalhos, obviamente, em periódicos de acesso aberto, e se tivermos o sinal verde dos editores, quer publicamos em revistas de editoras comerciais, quer publicamos em revistas em acesso aberto, ter o sinal verde desses editores e publicarmos também em periódicos institucionais, certo? Isso é uma primeira coisa que nós poderemos fazer. A outra, enquanto profissional que trabalha em universidades, em bibliotecas universitárias, envolva-se nessas questões, envolva-se na modelagem de políticas de informação, tanto no nível micro, ou seja, institucional, de fomentar criações de canais de acesso aberto, quer sejam repositórios institucionais ou revistas de acesso aberto. Eu sei que isso é uma luta muito difícil, é uma luta que é travada com poderes institucionais, econômicos, políticos, só que é uma luta que nós estamos aí, nós temos que lutar a luta, Então, precisamos nos envolver, nesse sentido. Nós precisamos também, por fim, o que eu acho que é o mais difícil, mas é o que mais nós podemos fazer, é conscientizar os nossos colegas pesquisadores de outras áreas, que não estão tão familiarizados, com a comunicação científica, com a editoração científica, com esses meandros de acesso aberto, de bases de dados pagas, contar para esses colegas, contar para esses pesquisadores, olha, nós estamos fazendo pesquisa financiados com dinheiro público. Que tal, então, nós optarmos ou nós lutarmos para que o resultado de nossas pesquisas não sejam publicadas em canais de acesso aberto, Porque se nós publicarmos somente em revistas de acesso fechado, revistas pagas, é muito provável que uma ou outra instituição, que pode ser inclusive a instituição daquele pesquisador, não vai ter condições financeiras de arcar com a assinatura daquela revista. Isso vai implicar na visibilidade da pesquisa do pesquisador. Já tem trabalhos científicos que atestam que algumas áreas, no que se refere à visibilidade, as citações de artigos em acesso aberto já começam a ultrapassar citações de artigos publicados em revistas de editoras comerciais, de editoras que não estão em acesso aberto. Um outro ponto... Pois não. Essa questão do acesso fechado, ela é bem complicada em alguns aspectos. Eu tive uma experiência não muito boa, acredito eu, ao meu ver. Fui contactado, por conta de um artigo que uma pessoa gostaria de ler da área, mas ela não encontrou ele em acesso aberto e era uma bibliotecária da Universidade Federal daqui que tinha produzido esse conteúdo, se eu não me engano foi no doutorado ou no mestrado, foi algo assim. E ele não tinha encontrado em acesso aberto, e aí ele perguntou se eu poderia, entrar em contato com a pessoa, fazer essa ponte. Eu fiz uma pesquisa, também não consegui encontrar, entrei em contato com essa pessoa, e aí ela disse que ela decidiu não publicar, em nenhum repositório, não publicar em acesso aberto. Ela publicou só em acesso fechado. Ela publicou um livro em uma editora, e o livro só é vendido em dólar. Então, bem complicado, porque, se não me engano, sei lá, isso foi no fim do ano passado, eram $60 o livro.
Uau. Então, um pouco impossível, né? Dependendo do contexto da pessoa, ela tá fazendo essa compra. Vocês vejam, isso é muito legal você trazer essa história, que Pode não ser só, isso, por isso, não, inclusive, que as citações, né, de acesso aberto estão ultrapassando o de acesso fechado. podemos ter esse olhar para esse panorama, sim, né? Posto que o acesso aberto ele é livre, é irrestrito, né? Contanto que se tem, obviamente, um acesso à internet, o que também não é realidade da população 100%, né? A gente sabe disso. Mas você trouxe essa história bastante interessante porque é por isso que eu falei que conscientizar os colegas, os pesquisadores, pode ser uma tarefa inglória, porque pode ser uma decisão do pesquisador, né? Não publicar em acesso aberto, não divulgar em nenhum canal livre e restrito a produção dele. Pode ser uma decisão dele publicar numa editora, num periódico científico que tem um acesso restrito, pago, ou publicar, por exemplo, numa editora que vai vender um livro ou um periódico por um custo altíssimo, que às vezes não é uma instituição que está precisando, mas é uma pessoa, um usuário, e ele não vai poder ter acesso, né? Isso também editoras, né, que mesmo que o autor queira daqui a um tempo, né, 1 ano, 2 anos, a editora não vai autorizar, simplesmente não vai autorizar. Então, é por isso que eu digo que sensibilizar os pesquisadores, sensibilizar os autores é a tarefa mais difícil. É uma das tarefas mais difíceis. Né? Tudo é difícil, né, nesse momento no nosso país em relação ao acesso aberto, mas realmente sensibilizar os autores é bastante difícil. Você comentou, né, que nas suas pesquisas teve um aumento em relação a publicações no acesso aberto. 2013 para 2020, mas não foi um aumento tão considerável pela quantidade de tempo, né? São 7 anos. Você acha que isso teria alguma coisa a ver com a não valorização da nossa ciência a nível de Brasil, né? Ela talvez fosse reconhecida ou valorizada de uma forma diferente, mas a gente, né, estava alguns anos atrás e aí a gente teve todo esse retrocesso, tudo isso que vem acontecendo, que provavelmente, né, a gente sofreu um impacto lá na frente muito maior do que o esperado. Infelizmente, sim, eu concordo com você. Você falou uma palavra que é uma palavra bastante triste, mas que é notada, né, principalmente em estudos métricos, né, que se chama-se retrocesso. Né? Nós estamos regredindo, né, todos os indicadores científicos brasileiros, inclusive em base de dados fechadas, como, por exemplo, o Scopus e Web of Science, nós estávamos galgando posições no que se refere a publicações de impacto e de volume, né? Nós estávamos galgando posição num contexto mundial até mais ou menos 2018, e agora o que está acontecendo é que nós estamos retrocedendo. E isso impacta também no acesso aberto, né? A comunicação científica, ela caminha, né? Acesso fechado e acesso aberto vai caminhando. Mas, com certeza, essa desvalorização da ciência, desvalorização num contexto social, né? A imagem da ciência, ela vem sendo, estão tentando destruir a imagem da ciência. Nós é que não estamos deixando e vamos continuar não deixando, né? Mas estão tentando destruir a imagem da ciência brasileira e, às vezes, essas tentativas, elas se dão por falta de financiamento mesmo, eles cortam na carne, né? Dinheiro que poderia ir para publicações científicas em acesso aberto, para implementação de repositórios institucionais ou repositórios temáticos e que não está indo. Então, concordo com você, o retrocesso está aí, os indicadores científicos mostram que isso está acontecendo e nós precisamos lutar urgentemente contra isso. Certo. Gente, estavam alguns gritos aqui, né? De algumas crianças. Comentem aí se está muito alto, se está ruim para vocês, que eu vou colocar o fone para tentar minimizar a situação. Está tranquilo aqui, Alisson, fique tranquilo. A gente tem uma outra pergunta. No contexto político atual, você acredita que vamos sofrer impactos em curto prazo? Quais são as suas perspectivas? As minhas são as piores possíveis.
Infelizmente. eu não queria concordar com você, mas infelizmente eu tenho que concordar, né? Os impactos nós já estamos vendo, eles vêm em curto e curtíssimo prazo, cada vez um atrás do outro, né? E a perspectiva eu não sei, né? A esperança e a vontade é que melhore, né? A luta que nós travamos nas universidades, nas bibliotecas, é muito grande e não devemos parar, né, para que essa perspectiva em algum momento mude, né? Nós não devemos nos resignar, é isso que eu acho. Mas o impacto acontece sim em curto e curtíssimo prazo, já aparece, como eu disse aí nos indicadores científicos, vão aparecer mais, esses números vão ser diminuídos, eu acho, e realmente são tempos difíceis. Temos uma outra pergunta aqui. Quais são quais os desafios atuais que envolvem o movimento Open Access? Essa é da Bom, Luz. da Lucy. Um abraço, Lucy, uma das próximas palestrantes aqui, né? Aliás, um orgulho grande estar junto de pessoas tão incríveis nesse meio. Professor Arthur, Virginia, professora Luciane, fico bastante lisonjeado. Mas vamos lá, os desafios são muitos, né? São muitos mesmo, né? Como eu disse, eu acho que nós devemos lutar, principalmente no sentido de moldarmos políticas institucionais para fomento de canais de acesso aberto. Por exemplo, implementação de repositórios institucionais. O que eu percebi nessa mensuração de 2013 até 2020, que o número de repositórios institucionais no Brasil não foi incrementado de uma maneira tão grande em relação ao número de repositórios institucionais no mundo, ou até mesmo no número da adesão desses repositórios institucionais brasileiros. Que o tamanho, o volume, né, a adesão do uso desses repositórios aumentou, mas o número desses repositórios não aumentou. E a formulação de políticas de informação que fomente, né, a nível institucional, a criação de novos repositórios institucionais, eu acho que é um desafio muito grande e acho que é uma perspectiva que dá para lutar, sim. Uma outra que eu vou continuar dizendo, nós, dessa área, que nós temos esse conhecimento, temos esse métier, sabemos disso, conversar com os nossos amigos que são de outras áreas e conscientizá-los, né, de que nós estamos num contexto difícil e que se o conhecimento científico que ele está produzindo estiver em acesso aberto, livre e restrito, será muito melhor para todos. Certo. Eu acredito que existam diferenças, porque, como você citou aqui, a gente ainda estava caminhando em 2013, acredito que a gente ainda esteja nesse processo de iniciação. Eu acredito que os desafios sejam diferentes, por exemplo, para o Brasil e para os Estados Unidos, né? Que já tem muita coisa aberta, muito conteúdo. Sim. Um exemplo muito positivo para o mundo que vem dos Estados Unidos, no que se refere ao movimento de acesso aberto, claro, é o PubMed Central, né? O maior repositório de informação de acesso aberto do mundo. Só que o que acontece com o PubMed? Ele vem de uma política de informação federal mandatária, ou seja, lá os pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde, eles têm suas pesquisas financiadas com dinheiro público, com dinheiro do governo federal norte-americano, e por esse motivo, é uma lei, é uma força de lei, em até 2 anos da pesquisa findada, eles são obrigados a realizarem o depósito desse trabalho no PubMed. Tá? Por isso que eu insisto nas políticas de informação. Né? Claro que tudo que é mandatário é um pouco complicado, né? Existem forças políticas e econômicas que estão ali em embate, né? No Senado Federal já existiram diversas leis que tentaram, né, de alguma forma, alavancar o acesso aberto no Brasil e não deu certo. Né? Nos Estados Unidos deu certo. Né? E existe esse caso de sucesso enorme, que é um modelo para o mundo todo, do PubMed, que é um repositório institucional e que os pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde, que é o maior órgão de fomento nos Estados Unidos na área da saúde, talvez o maior da área científica,
obriga, né, obriga mesmo, essa é a palavra certa, que os resultados de pesquisa financiados com dinheiro público seja depositado nesse repositório institucional de acesso aberto. Entendi. E você acredita que, através dessas políticas públicas, né, a gente consiga, então, dar uma alavancada nessa questão de acesso aberto no Brasil? Ou é uma coisa muito maior, que vai além das políticas públicas, é uma coisa, né, é um trabalho que tem que ser feito para além das políticas públicas, para além de criar uma lei, para além de tentar obrigar as pessoas? Tentar obrigar é difícil, né? É tão complicado, né? Nos países, as leis, elas funcionam ou não funcionam, né? Então, talvez seja um caminho, mas talvez não seja. É um caminho que não deu certo, por enquanto, né? Entendi. Então, acho que a conscientização dentro da comunidade científica talvez dê mais resultados. Vamos torcer para que isso ocorra. Vamos torcer para que isso ocorra, sem dúvida. Temos um comentário aqui da Fernanda. O acesso aberto deveria diminuir as barreiras informacionais, mas vemos o contrário. Alguns pesquisadores se fecham para os benefícios que a abertura propicia, colaboração conjunta, visibilidade, etc. Alguns pesquisadores se fecham para essas possibilidades. Eu acho que aquilo, eu não sei se eu entendi o comentário da Fernanda, mas pelo que eu entendi, é que os pesquisadores não veem a colaboração em acesso aberto, ou seja, o acesso aberto notadamente favorece a colaboração também, né? E talvez alguns pesquisadores eles não tenham percebido isso ainda. Não sei, a Fernanda pode comentar aqui se é realmente isso que o ponto de vista que ela quis trazer. Acho interessante, é um ponto de vista para ser considerado. Sim. Certo. Temos uma outra pergunta. Quais as críticas em relação a esse movimento de acesso aberto no que se diz respeito ao conteúdo? Você acha que poderia melhorar a qualidade do material? Não, desculpa. Você acha que melhorar a qualidade do material facilitaria a edição do material? Tá, vamos lá. Eu acho que essa pergunta está relacionada principalmente ao fato aos pré-prints, né? Que é, assim, um assunto que, quando é posto no meio da comunicação científica, as opiniões são diversas e muitos dos pesquisadores especializados em editoração científica e comunicação científica apontam que os pré-prints, ou seja, aqueles trabalhos que são depositados imediatamente em ambientes de acesso aberto, sem que se passe por revisão às cegas pelos pares, eles podem ter uma qualidade, um rigor científico menor, que vão ser percebidos a partir do momento em que eles são depositados por meio de pré-prints em acesso aberto, e vão ter aquela avaliação aberta pelos pares e podem ser reformulados e tal. A comunidade científica ainda talvez não esteja acostumada com isso, né? A comunicação científica, veja só, a crise dos periódicos deflagrou em 1970. O primeiro periódico data de 1660. Então, nós passamos um tempo muito, muito, muito grande sem mudanças significativas no processo de comunicação científica, sem mudanças significativas nesse processo de avaliação às cegas, né? Só era publicado aquilo que já era avaliado às cegas pelos pares naquele processo das revistas periódicas tradicionais. Agora a gente vê diferente, né? Se um pesquisador ele termina a sua pesquisa hoje e tem o desejo de publicar em acesso aberto num repositório de preprints, sem ser avaliado pelos pares, ele pode publicar. E aí alguns pesquisadores inferem que isso pode trazer alguma queda na qualidade da publicação. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a pergunta, que o comentário foi de encontro, buscou contextualizar. Mas eu acho que o pré-print é uma questão também de costume, né? Nessa avaliação, né? No Brasil, em determinadas áreas,
A gente tem até mesmo em congressos, assim, se você vai e apresenta o trabalho, os comentários são sempre muito polidos, são sempre muito elegantes, a gente precisa, né, execrar ninguém, não é isso, né? Mas precisa ter o embate. O embate pode ser público, né? Pode ser elegante, pode ser benéfico também. Né? Eu acho que o pré-print, né, os repositórios de pré-print, eles estão aí para fomentar isso também. Com certeza. E você acredita que essa questão dos valores, né, que são cobrados aí dos periódicos, de alguns periódicos, de algumas iniciativas de acesso fechado, poderiam também ser uma forma de talvez elitizar esse tipo de conhecimento? Ou não, a pessoa, né, teve a pesquisa dela lá, ela quer ter esse retorno, ou isso é uma questão, né, da editoração, da galera que está colocando isso no mercado para ser vendido? Porque, né, o pesquisador vende conhecimento, de certa forma. Sim, é por isso que nós já comentamos. Pode ser uma escolha do pesquisador, né? Eu não quero meu trabalho um repositório de acesso aberto. Eu quero publicar numa, numa revista comercial. Né? Consequentemente, as revistas comerciais vão, de alguma maneira, tirar proveito disso e, às vezes, o proveito pode ser financeiro. Né? E sim, eu concordo com você, né? O estabelecimento, o não fomento de canais de acesso aberto vai perpetuando a elitização da ciência. Né? Por exemplo, num país como o Brasil, que sempre esteve à margem, né, da ciência marginalizada, como um termo horrível, mas nós encontramos, né, em pesquisas científicas esse termo, isso vai fomentando para que nós continuamos nessa margem da ciência. Né? Então, acho que isso realmente vai fomentando, né, essa ciência de elite. Complicado. Sim. A Fernanda comentou aqui, respondendo, exatamente. Alguns pesquisadores preferem não divulgar seus dados, resultados, metodologias primários, preferem publicar oficialmente. Sim. Ela diz que é isso mesmo que você falou. Estamos evoluindo nessa perspectiva. É. É uma questão complicada mesmo, né? Mas a gente precisa contar aquela historinha. Olha, estamos produzindo pesquisa com dinheiro público, né? Que tal Seria uma disponibilizar? boa ideia. Seria uma boa ideia. Que tal a gente devolver para a sociedade, né, esse dinheiro que está sendo aplicado nas nossas pesquisas de diversas formas. Não estou dizendo que isso não é feito, né, que não é devolvido para a sociedade, né, mas uma das formas seria publicar em acesso aberto, tornar os dados de pesquisa imediatamente com acesso imediato, né, principalmente em tempos de pandemia. Uma coisa que eu queria dizer também, né, você vê aí a todo momento nos jornais diários, na internet, em jornais impressos, né? A ciência corre para desenvolver vacina ou medicamento ou tratamento que dê conta de amenizar ou encontrar a cura para a pandemia. Né? A ciência corre, a ciência corre, a ciência corre. A gente está vendo, a gente sabe que a ciência está correndo, né? E o que isso quer dizer? Os cientistas que estão empenhados nessa tarefa, né, de encontrar soluções para essa pandemia, eles precisam de dados, dos dados de pesquisa imediatamente. Imagina, a gente vai ter que esperar um processo de editoração de uma revista paga e que, por exemplo, instituições paguem, né, periódicos científicos pagos para ter acesso às pesquisas que vão dar conta dos avanços científicos que vão dar conta de fazer a gente sair desse... É muito tempo, não dá. Temos aqui uma outra pergunta. Nesse contexto político, investir em acesso aberto não poderia ser um problema para os meios físicos, revistas, livros, jornais impressos? Eu faço, inclusive, um comentário adicional nessa pergunta, né? Que a gente sempre fala, a gente está falando hoje de acesso aberto, a gente está falando dessa questão de facilitar o acesso das pessoas, né, a conteúdos, dos pesquisadores a conteúdos.
Mas a gente, no Brasil também tem a outra questão, né? Que tem muita gente que não tem acesso à parte digital, né? Como ele comentou aí, investir em acesso aberto não poderia ser um problema para os meios físicos. Aí a gente precisa equalizar, né? Você vê que nem tudo nem tudo é fechado, nem tudo, não dá para bater um martelo em tudo, né? Pode ser que sim, né? A popularização de canais em acesso aberto pode ser que contrabalanceie aí nós tenhamos publicações que migrem para o formato digital, para o acesso aberto e não trabalhem mais com suporte físico, né? Eu sou bibliotecário de biblioteca pública e quando eu digo, né, para alguma pessoa, Uber e tal, alguma pessoa que não me conhece, claro, que eu trabalho em biblioteca pública, uma historinha curtinha que eu vou falar. A pessoa pergunta: nossa, mas ainda existe biblioteca? As pessoas ainda vão às bibliotecas? Assim, para além de eu ficar muito bravo com essa pergunta, mas eu me contenho, eu pergunto para a pessoa: você ia à biblioteca? A pessoa normalmente me responde: não. Falei: olha, então a gente precisa pensar se isso faz diferença, não é? Porque a pessoa fala: agora com a internet as pessoas não vão à biblioteca. Aí eu pergunto: então você ia à biblioteca? A pessoa: não. Então precisamos pensar se isso faz diferença, né? De repente a mesma coisa com os periódicos de acesso aberto, por exemplo, né? As pessoas Com faziam certeza. uso dele fisicamente, isso aí. Talvez façam uso agora num ambiente digital. Oferecer, né, o máximo de opções possível, eu acho que é o melhor caminho. Com certeza. Um outro comentário aqui: diversos estudos versam que o movimento de ciência aberta tem maior receptividade e adoção por jovens pesquisadores. Sim. Que bom, né? Que bom É, que a gente vê que é o caminho, é um caminho que está sendo pavimentado, que pode ir longe aí, né? Não pode é dar certo. exclusivo, pode dar certo, não é exclusividade, né? Não só cientistas jovens que aderem ao movimento de acesso aberto ou à ciência aberta, né? Que é uma coisa muito mais ampla. Mas eu acho que é uma tendência, sim, e também a gente verifica em algumas áreas há mais adesão do que outras, né? Áreas das ciências sociais, por exemplo, aparentemente há mais adesão do que outras. Com certeza. Bom, não temos mais nenhuma pergunta, temos alguns minutos aqui ainda. Eu gostaria de te agradecer novamente por ter topado o convite. Gostaria de te agradecer por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. E eu queria deixar o espaço aberto, né? Se você quiser comentar alguma coisa que você acha que faltou, a gente vai falar por aqui, que ninguém talvez tenha perguntado. Fique à vontade. Eu acho que não, acho que foi um prazer estar aqui, conversar com vocês. Quero agradecer muito ao Alisson e toda a equipe do Bíblia Connect pelo convite. É, gosto muito de falar de comunicação científica, principalmente acesso aberto e bibliometria, são duas paixões. Espero ter contribuído um pouquinho, né, com vocês, com aqueles que estão aqui ou estiveram aqui, e me coloco à disposição para aqueles que quiserem conversar sobre acesso aberto, sobre comunicação científica, nas redes sociais ou por e-mail. Sempre é um prazer mesmo. Muito obrigado. E Certo? cuidem-se todos vocês. Vou só dizer pra galera que tá aí assistindo a gente, né, que a gente tem uma próxima live, dia 8, já na terça, pelo canal do Connect no YouTube. É o mesmo nome aqui do Insta. E a gente vai falar sobre o inferno na biblioteca e a memória perdida da biblioteconomia com a professora Ana Virgínia. Às 19 horas, horário de Brasília. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, Marcos, novamente. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.